Então, vamos iniciar. A sessão dessa tarde será composta por duas partes. Inicialmente será feita a palestra inaugural, sobre o tema IA e seus impactos no pensamento de defesa. E em seguida serão realizadas as apresentações, a agenda de pesquisa para este ano de 2025, de 15 linhas de pesquisas do Grupo Cenários de Defesa do Laboratório Simulação e Cenários. Como será visto, os temas abordados variam desde o meio ambiente, energia nuclear, grandes desastres de tecnologia, da informação e comunicação. E na parte da tecnologia da informação e comunicação, vai ter IA, cyber e guerra cognitiva e etc. A palestra inaugural será proferida pelo professor Vinícius Mariano de Carvalho, que é doutor pela Universidade de Passau, na Alemanha, e uma das referências em segurança e defesa. Professor de estudos brasileiros e latino-americanos no Departamento de Estudos de Guerra do King's College de London. É fundador do Observatório da Democracia na América Latina e pesquisador associado no Centro de Estudos Estratégicos da Marinha do Brasil. Convido o Dr. Vinícius Mariano para iniciar a palestra de abertura, que terá como tema IA e seus impactos no pensamento de defesa. A palestra será estimada em 40 minutos, após os quais será aberta a palavra para perguntas ao Dr. Vinícius. Pedimos que as perguntas sejam digitadas no chat durante a palestra, e elas serão dirigidas ao Dr. Vinícius ao final pelo moderador, o comandante Cláudio Correia. Bom, muito obrigado pela introdução, muito obrigado, Cláudio, pelo convite também a fazer parte desse evento. É sempre uma honra estar com vocês, compartilhar um pouco dos estudos e pesquisas que a gente está fazendo. Normalmente também é onde eu aprendo mais do que ensino. E isso sempre faz da gente um professor melhor. Portanto, te agradeço por esse convite. É, Antes que a gente comece na palestra, eu comece já a compartilhar também com vocês os slides. Eu preciso te fazer um anúncio assim de que assim, eu não sou um pesquisador especialista nesse tema, mas como eu sou um pesquisador de defesa e segurança, e esse tema se tornou cada vez mais latentemente forte nesses debates, nós temos que nos dedicar a ele. Porque, como o Cláudio falou anteriormente na apresentação e introdução dele, a gente tem que entender que nos contextos de defesa sempre foi assim e hoje mais do que nunca, a interdisciplinaridade ela é fundamental na compreensão desses fenômenos e principalmente na compreensão de como países devem se portar nesse contexto. Portanto, vindo de áreas enquanto formação acadêmica não afeitas ao tema técnico, eu fico muito à vontade ao mesmo tempo para falar sobre ele, porque vão ser abordagens que eu pretendo trazer que talvez nos queiram fazer entender e olhar o tema dentro de perspectivas que a gente não está tão acostumado a ela. Eu começo a compartilhar a minha tela já com vocês e espero que vocês estejam vendo aí o tema dessa palestra sobre a inteligência artificial e seus impactos no pensamento de defesa. É um tema bastante amplo, mas que eu acho que a gente vai poder chegar a algumas conclusões boas juntos ao final. Bom, vamos começar. Talvez vocês devem lembrar dessa figura aí, né? Não sei se alguém na audiência vai lembrar da carinha do Isaac Asimov, né? Foi um grande famoso escritor e talvez um que ficou bastante conhecido exatamente pelo livro, né, I, Robot, e que fez lá, a primeira edição do livro é de 1950, é uma coleção de contos curtos de ficção científica, e ele queria ser conhecido por isso, como um professor de ficção, ou um escritor de ficção científica. E ele escreve lá as famosas leis da robótica. Ele é o primeiro a usar a palavra robótica. É, cuidado com isso, não é o primeiro a usar robô, a gente já vai chegar lá, mas é o primeiro a usar a palavra robótica. Isso norteou bastante sempre tudo que se estudou sobre desenvolvimentos tecnológicos, especialmente relacionados à inteligência artificial, porque, de certa forma, foi vindo de um ambiente de ficção. E é bom lembrar, ficção é o que o Cláudio chamou de futuros possíveis. Qualquer obra de ficção é uma especulação sobre o futuro possível. Portanto, todo mundo que estuda defesa e segurança, eu recomendo que leiam muita ficção. Então,
o Asimov fez essas leis da robótica, né, que a gente conhece bastante bem, não temos que ler elas aí, todo mundo que se mete a estudar inteligência artificial, cibernética, robótica e etc., e até mesmo tecnologia da informação, conhece bem bastante ela. O que é interessante notar é que o Asimov, ele tinha uma noção muito clara no seu pensamento de que esses robôs seriam apenas instrumentos para um bem-estar da humanidade e não necessariamente para fazer conflito ou para matar. E as leis todas são nesse nível, são leis praticamente éticas, né? E ele acrescenta a Lei Zero numa edição posterior desse livro. Ele diz: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Isso é muito interessante quando a gente começa a discutir isso, porque hoje as grandes discussões de inteligência artificial no domínio da defesa e da guerra, elas têm praticamente ocupado um espaço muito maior no debate público do que aqueles benefícios que essas tecnologias têm trazido para a humanidade fora do contexto de guerra. Eu vou voltar nisso tudo daí à frente. Pois bem, apesar de que o Isaac Asimov ficou mais famoso, tem um outro cara, não sei se alguém conhece a cara desse daí, que não é tão conhecido, ao menos não tão conhecido no Brasil. O nome dele era Karel Čapek, da República Tcheca. Ele nasceu em 1890 e morreu em 38. Foi dramaturgo, jornalista, satirista, filósofo, e ele tem uma característica muito interessante, porque foi alguém que viveu exatamente a Primeira Guerra Mundial como um todo, e notou o que os desenvolvimentos tecnológicos da Primeira Guerra Mundial, que foi talvez a primeira grande guerra industrializada que nós tivemos no mundo, com uma cadeia de produção já numa segunda revolução industrial, praticamente falando. E ele, então, ele faz uma obra, e essa obra se chamou Rosumowy Uniwersalni Roboty, em tcheco, né, traduzido em português, talvez Os Robôs Universais de Rossum. E ele publica esse livro em 1920, é uma peça teatral. E é uma peça teatral muito interessante porque é a primeira vez que a palavra robô foi utilizada em todas o mundo ocidental, ou talvez em todo o mundo praticamente, referindo-se a autômatas, a criaturas não humanas criadas por humanos, que com capacidade de alguma intelecção e com a capacidade de servir aos humanos. É curioso o nome do robô, a palavra vem do verbo tcheco robota. Robota faz referência a um tipo de trabalho de servitude, um trabalho escravo que era comum na República Tcheca, né? E Rossum é o fundador desses robôs, é o cientista que inventou esses robôs. Rossum é um jogo de palavras com rozum em tcheco, que quer dizer razão, né? E é interessante jogar com essas palavras. São criaturas que foram feitas para trabalhar, mas que raciocinam, né? E é uma sátira distópica, basicamente. É uma foto de uma das produções antigas da obra. É uma sátira bem distópica, em que, seguindo a receita desse Rossum, um grupo de pessoas consegue, então, criar e transformar, ou criar essa coisa chamada robô, que são humanoides, que são capazes de pensar muito profundamente, são altamente capazes de desenvolvimento intelectual e de muito trabalho, mas que são despidos de qualquer sentimento, de qualquer emoção, de qualquer coisa que os leve a parecer com amor. Eu não vou contar o resto da história, porque aí vocês vão poder ler depois a história toda. Saiu agora uma versão recente em quadrinhos, que está linda também. Mas eu queria só trazer alguns dois diálogos dessa peça, para a gente começar a esquentar mesmo a nossa conversa aqui. Tem alguns personagens, o Domin é o dono dessa fábrica, é o gerente dessa fábrica de robôs, e a Helena é uma pessoa que vai visitar uma humana que quer conhecer o processo todo. E ele vai explicando tudo isso para ela. E ele pergunta: que tipo de trabalhador você acha que é o melhor do ponto de vista prático? Ela fala: talvez o mais honesto e dedicado, né? Valores humanos aqui. E ele diz: não, é aquele que é o mais barato, aquele cujas exigências são menores. O jovem Rossum, o criador do método, né, inventou um trabalhador com o mínimo de requisitos. Ele teve que simplificar. Ele rejeitou tudo que não contribuía diretamente para o progresso do trabalho, tudo que torna o homem mais caro. Na verdade, ele rejeitou o homem e criou o robô. Minha cara senhorita Glory, os robôs não são pessoas. Mecanicamente, eles são mais perfeitos que nós. Têm uma inteligência enormemente desenvolvida, mas não têm alma. Vamos guardar isso daí, porque isso vai alimentar muita discussão que a gente traz pela frente. Ainda nessa obra tem um outro diálogo muito interessante, que a Helena diz para o Hallemeister, que é o engenheiro que trabalha na produção dos robôs. Ele diz: por que você nos faz mais felizes? Isso não seria possível, senhorita Glory.
eles são apenas trabalhadores. Ah, mas eles são tão inteligentes. Paradoxalmente, sim, mas eles não são nada mais do que isso. Eles não têm vontade própria, nenhuma paixão, nem alma. Sem amor, amor, melhor não. Robôs não amam, nem a eles mesmos. Eu acho que eu queria trazer essa questão da literatura um pouco antes, porque, de novo, eu quero recuperar aquilo que o Cláudio falou dos futuros possíveis. Em uma palestra que eu acho que até fiz para vocês mesmo, Cláudio, alguns anos atrás, nesse mesmo seminário, a gente falando de Guerra do Futuro, eu trouxe muita coisa de literatura, novamente, de ficção, como a ficção foi capaz de prever uma série de tecnologias desenvolvidas posteriormente que se incorporaram como realidade no mundo da guerra, depois. Bom, vamos lá, a gente está falando de inteligência artificial. O que que é isso, então? E o que que nós temos que ter em conta quando tratamos de inteligência artificial e principalmente para chegar no ambiente de defesa? Eu tirei aqui da página da União Europeia o que que é o que eles estão falando de que é a inteligência artificial. Diz, é a capacidade que uma máquina que uma máquina para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, a aprendizagem, o planejamento e a criatividade. Eles estão falando planeamento, não é erro, não, é porque eles usam a grafia de Portugal na União Europeia. A inteligência artificial permite que os sistemas técnicos percebam o ambiente que os rodeia, lidem com o que percebem e resolvam problemas, agindo no sentido de alcançar um objetivo específico. O computador recebe dados, já preparados ou recolhidos através de seus próprios sensores, por exemplo, como o uso de câmera, processa-os e os responde. Bom, veja só, é interessante notar de novo esse detalhe. Eles estão chamando de ele alcança um objetivo específico, mas não diz que eles definem os objetivos. Vamos colocar esse primeiro critério, primeiro parâmetro aqui, né? Quem define os objetivos sempre são os humanos ainda. Eles não são necessariamente aqueles que fazem esses objetivos, eles só reagem a eles. E o último parágrafo diz o seguinte: os sistemas de IAs, de inteligência artificial, são capazes de adaptar o seu comportamento até certo ponto, através de uma análise dos efeitos das ações anteriores e de um trabalho autônomo. Bom, aí vem um gráfico do lado que mostra onde a gente está vendo isso. Então, a primeira coisa importante a dizer, quando a gente olha para esse gráfico, é assim: inteligência artificial não é nada do futuro, não. A inteligência artificial, ela já é bastante passada e ela está num constante evolução, num constante desenvolvimento tecnológico, uma rapidez muito grande que talvez por isso nos pareça que é algo do futuro. Mas é importante lembrar isso. Nós não estamos falando aqui de nada que começou ontem, de nada que é disruptivo na maneira como ela foi concebida e vem sendo desenvolvida nos últimos tempos. Vou voltar tudo isso que eu estou falando posteriormente. Tomem nota dessas palavras, principalmente, que eu acho que é importante tê-las em conta aqui. Quando a gente olha para essa definição e quando a gente pensa em defesa, basicamente a gente tem que voltar a um outro princípio muito fundamental em defesa, é o princípio da distinção entre o que nós chamamos de estratégia e de táticas, né? Se eu olho para essa definição, ela é muito clara de ver que a inteligência artificial ela é muito ótima no que diz respeito a táticas, né? Quando a gente pensa em estratégias, a gente tem que talvez considerar até que ponto essa inteligência artificial já é capaz de fazer alguma distinção do que nós estamos falando aqui. E aí outro detalhe interessante que a gente tem que pensar lá no diálogo do robô, né? Até agora nós estamos falando constantemente em inteligência artificial como capacidades de racionalização, de processamento de dados, de capacidade de captar e acumular e resolver um grande nível de informações num tempo muito estreito e rápido, o que é fundamental no desenvolvimento de qualquer ação de guerra. Porém, todo pensamento estratégico ele é um pensamento de longo prazo e não tanto de efeito imediato. Então, essa ponderação entre o efeito tático imediato, que pode ser garantido com o recurso de inteligência artificial, ele tem que estar numa mesma balança dos efeitos de longo prazo que reflexões e decisões estratégicas têm que ser tomadas, né? Vamos lá, um pouquinho mais. O que é interessante notar sobre a inteligência artificial e que vem sendo desde que ela começou a ser desenvolvida, e esses primórdios a gente pode dizer lá por volta dos anos 1950, eu vou chegar lá já, quando o termo começa a ser utilizado, mas é interessante notar que o porquê que inteligência artificial tem um aspecto transformativo muito grande.
Eu vou voltar também à palavra transformativo, porque ela é diferente qualitativamente de todas as outras tecnologias que já deram forma à guerra até hoje, né. A gente evoluiu dos machados para os tacapes, para as flechas, tudo isso são hardwares, digamos assim, que mudaram e depois, obviamente, a descoberta da pólvora e depois a manipulação dos metais, enfim, todo o desenvolvimento tecnológico que nós vimos no universo, das guerras, inclusive as bombas atômicas, vamos lá, da machadinha à bomba atômica, tudo que aconteceu ali foram mudanças, qualitativas, mas também quantitativas, mas que operaram, de certa forma, dentro de uma mesma dimensão, que eram como ferramentas, né. Toda essa evolução tecnológica, ela foi ferramental, e aqui nós temos uma outra diferença. A inteligência artificial, ela não é uma ferramenta, ela é um agente, né. Ela está sendo equipada para agir, e não simplesmente para ser utilizada em uma ação. Então, guardem isso, que parece filosófico e eh, e a gente tem que levar isso em conta. E é por isso que talvez eticamente seja tão sempre complexo tratar de inteligência artificial em guerra. E é por isso que eu também diria que a inteligência artificial ela é mais transformativa do que evolucionária enquanto tecnologia, ainda que esteja sendo um processo evolucionário de conhecimento, como todo desenvolvimento tecnológico é, ainda que a gente tenha começado com computadores e processadores que eram extremamente limitados nos anos 50, a microchips hoje que fazem, milagres em processamento de dados, é importante lembrar que é uma transformação, não é só uma evolução. Eu coloco os logos do Twitter para a gente notar a diferença disso. Aqui a gente tem uma evolução e súbito ele passa por uma transformação, né. Guardem essa palavra, ela é importante para o que nós vamos falar daqui a alguns minutinhos ainda mais sobre isso, né. E por que que isso é disruptivo outra vez? Eu queria, chamar atenção para esse monte de logo de carros que vocês têm aí na frente, né. O que que eles têm em comum, né? Todos eles têm cavalos como representação disso, né. Eh, bom, por que que isso aqui é interessante quando a gente está falando dessa diferença entre evolução e transformação? O Ford, quando ele começa a desenvolver os primeiros veículos automotivos, ele faz uma pesquisa que ele fala depois disso. Ele faz uma enquete e pergunta aos seus potenciais clientes o que que eles queriam em termos de transporte. Todos eles responderam: "Queremos cavalos mais rápidos". Ninguém pensou fora, como o Cláudio falou ali, fora da caixa, pensou fora de um modelo evolutivo, porque cavalo era o motor, né. E se eu não preciso mais do cavalo? E se eu posso fazer uma outra máquina? Isso estava fora da concepção daqueles mesmos potenciais clientes, né, do mundo que opera no meio dessas tecnologias todas, né. E aqui a questão da inteligência artificial, ela toca profundamente, porque a inteligência artificial, o que é que ela traz para o ambiente de defesa? Ela pode até ser boa para fazer melhores, carros de combate, ou melhores aviões, melhores em capacidades tecnológicas, mas por que fazer carros de combate se ela pode ser muito mais do que isso? Por que que ela precisa de fazer um cavalo mais rápido se ela pode ser um carro? É, metaforicamente falando isso aqui. Eh E isso daqui é importante ter em consideração quando nós estamos falando desses impactos de inteligência artificial, na guerra. Bom, vamos lá. A gente estava falando de histórias aí, né? E um personagem que a gente nunca pode deixar de mencionar quando se trata dessa questão do desenvolvimento de tecnologias, de computação e, posteriormente, de inteligência artificial, é o Turing, que, que dispensa apresentações, dispensa comentários. Mas é interessante que ele escreve em 1950 um artigo para a revista Mind, é, que é esse Computing Machine Intelligence, e que ele começa justamente, né, com o The Imitation Game, ele começa: eu proponho considerar a questão, as máquinas podem pensar? Isso a gente precisa de começar definindo o que que nós significamos com máquina e com pensamento, e com pensar. Esse texto é fundamental, não apenas porque, ele é matematicamente, em termos científicos, altamente, complexo e profundo, e e nos mostra o que são os princípios da ciência da computação, mas ele também já traz uma série de reflexões filosóficas do que nos interessa quando se diz, ao que nós queremos trazer para o universo da guerra.
que significa pensar nisso, né? De novo, o que o Turing está já querendo dizer naquele momento é que os aparatos, os aparatos então utilizados na guerra, que começassem a ganhar alguma autonomia na sua execução de tarefas e funções e decisões, até mesmo, eh, eles teriam um papel fundamental no ambiente tático. Mas ele já chama atenção para alguns detalhes interessantes, que é o que nós chamamos de pensar, né? É que o uso desse material, ele terá consequências, desses aparatos, ele terá consequências estratégicas muito mais profundas do que se pode imaginar. Ele não tem um efeito tático único e unidirecional, né. E ele fala mais, ele diz ainda nesse texto que, diferentemente do que a gente pensa que é inteligência, né, aquela que a gente chama de inteligência humana, ela não quer saber apenas o que é alguma coisa, mas ela quer, ou como é alguma coisa, mas ela quer saber o porquê, né. Então isso de novo é importante ter em mente quando a gente fala hoje sobre inteligência artificial em defesa, né. Nós estamos falando de uma inteligência que procura por porquês ou uma inteligência que pergunta por o que e como, tá? Bom, vamos lá, vamos brincar um pouco mais com essa questão de autonomia e inteligência, né. Muitos aparatos autônomos já foram utilizados em guerras, mesmo antes do que nós estamos hoje convivendo. É bom lembrar, por exemplo, aquelas bombas V1 que os alemães desenvolveram durante a Segunda Guerra Mundial, elas tinham um quê de autonomia, elas eram capazes de voar até certo ponto, de modificar o seu curso por mecanismos não tanto eletrônicos ou eletroeletrônicos, mas principalmente até mesmo mecânicos. Então elas tinham algum tipo de autonomia, elas não necessitavam do controle humano do início até o final. Porém, lhes faltava o que a gente está chamando hoje de inteligência. Talvez o mais perto que a gente tenha chamado disso foram o que começaram a chamar dos warbots, né, dos robôs de guerra. E entre eles a gente pode chamar um paradigmático na história da defesa, é o míssil Tomahawk. Quem se lembra ainda da Primeira Guerra do Iraque, quem se lembra dos primeiros ataques e como a televisão mostrou isso, foi algo surpreendente. Um jornalista, na época, reportando a guerra, fala que o míssil literalmente fez uma curva, na rua para atingir o alvo que ele tinha sido, a ele tinha sido designado. Eh, ele, eh ele é um sistema autônomo muito interessante, com algumas tecnologias, principalmente o Tercom software, que permitia que ele lesse sua altitude em relação à superfície e alterasse seu curso de voo, levando em conta essa altitude, e ao mesmo tempo escapando de detecções por radares, que tem o seu raio de ação também limitado em certas altitudes muito baixas. Então era um míssil que tinha muita capacidade autônoma nesse sentido, e que não necessitava de ser guiado por humanos do início até o final, né, ainda que programados por eles, né. Então isso é um processo de automação, que era bastante comum, com alguma inteligência que permitia alguma autonomia, inteligente por parte desses aparatos. Dentro desse ambiente evolutivo, digamos assim, ou transformativo, tem um outro personagem, a gente já mencionou alguns da literatura, já mencionamos o Turing, tem um outro que é o Andrew Ng, que trabalhou para a Google muito tempo, e ele desenvolve uma, ah, digamos, um novo mecanismo que eles chamam de Deep Learning Neural Network, né? Aprendizagem profunda, o network neural de aprendizagem profunda. Isso foi desenvolvido na Google no início e posteriormente empregado em muitos outros mecanismos. Basicamente, ele criou um modelo que chama de reinforcement learning, né? O aprendizado, o computador aprende consigo mesmo, ou na verdade com aquilo que nós fazemos com o computador, né? Ele alguns chamam disso de conexionismo, do estabelecimento de comunicações nesse network. Bom, aqueles que têm idade suficiente para lembrar a primeira vez que foi lançado o Google Translator, aí você lembra que como a gente conversou, as pessoas começaram a usar e sempre reclamavam: "Ah, mas isso não é tradução boa, tem muito erro e não é possível, não se pode confiar nisso". Pois bem, ali a gente estava em operação esse modelo de Deep Learning Network ou autoaprendizagem. O próprio uso, feito pelos usuários, né, a ativação do Google Translate pelos usuários, foi autocorrigindo o sistema, a ponto do que nós temos hoje enquanto Google Translator
é de uma qualidade muito superior, mas infinitamente superior ao que se tinha no início desses modelos neural networks. E isso daí é um outro mecanismo interessante, que são o processo é aperfeiçoado pelos próprios usuários. Bom, tudo isso de novo para dizer que não temos aqui uma ausência do fator humano na configuração disso que se chama de inteligência artificial. Nós temos uma potencialização de combinações diversas neurais, que são impossíveis de se fazer, com um cérebro humano individualmente falando, dada a quantidade de dados que ele pode processar através do grande desenvolvimento tecnológico de tecnologias de informação e de processamento de dados que nós tivemos, nos últimos anos. Isso é muito interessante, outra vez, a levarmos em conta, porque não tem nada de mágico, né? E aqui talvez comece a ser um pouco os dilemas que os usuários não tecnologicamente, hã, compreendedores de todos esses sistemas começam a achar que essas máquinas começam a ter alguma autonomia, que essas máquinas, por exemplo, podem predizer aquilo que eu quero ou que estão ouvindo, né. Então quantas vezes a gente já não ouviu alguém nos falar assim: "Pô, eu tô antes mesmo de eu pensar que eu queria tirar férias no Recife, já apareceu uma propaganda, no meu Facebook oferecendo viagens para o Recife. Estão lendo meus pensamentos agora?" Não estão lendo os pensamentos, eles só estão executando esse Deep Learning Neural Network com uma capacidade, gigante de processamento de dados que você mesmo tem fornecido como usuário de plataformas sociais e de qualquer outro mecanismo, digital que nós interagimos hoje, que sejam desde um site para procura de livros até uma pedir comida, enfim, qualquer coisa que nós fazemos hoje são dados que nós fornecemos a esse modelo de Deep Learning, Neural Network, e que pode antever, e aqui entra a questão dos nossos estudos de cenários, né, pode antever quais que são minhas possíveis ações. Isso é grande salto que nós temos aqui, qualitativo outra vez, né. Nós estamos tendo uma capacidade de que tecnologicamente, e por isso a artificial inteligência não é mais, apenas um aparato, ela passa também a ser um agente, não é mais um instrumento apenas, mas é um agente, ela consegue de certa forma predizer, antever aquilo que nós já estamos concebendo, mas que mesmo no nosso cérebro, o processamento dessa quantidade de dados de combinações, não nos permite ainda chegar a algum direcionamento, algum output. O que a inteligência artificial ajuda é isso. E aqui a gente começa já a notar o impacto que isso terá naquilo que em defesa a gente chama de command and control. O que nós teremos um grande impacto na capacidade da condução do exercício da guerra. Outra vez, não estamos falando ainda de estratégia, não estamos falando ainda na condução do que se quer com uma guerra, mas na condução do exercício da guerra, né. Eh, e bom, vamos adiante um pouco mais. Em 2017, o Pentágono criou esse projeto chamado Maven, né, que é um time cross-funcional de guerra algorítmica, exatamente para compreender o quanto todos esses mecanismos algorítmicos, gerados através desses, digamos, sistemas neurais, né, praticamente, isso que a gente chamou de conexionismo, pode ajudar em comando e controle, né, pode ajudar a condução rápida, efetiva e mais, otimizada do exercício tático. Mas ainda assim, nós estamos falando, estamos ainda falando de processamento de dados. Os objetivos de tudo isso ainda são humanos, né? Eh, se a gente está só levando em conta a quantidade de informações e de data que é dado a uma máquina, que tem uma capacidade muito maior de processar os dados, mas o objetivo disso ainda continua sendo humano. Isso ainda, de certa forma, fala do tático, né? Eh e do ponto de vista tático, é importante executar o poder de fogo nos momentos e no local preciso, e o campo de batalha, de certa forma, se torna, digamos assim, um pouco mais, o que que eu consigo fazer com mais tempo, menos recursos? É aquele robô inicial do robot, do Chapek, né. Eu otimizo tempo, recursos, meios, ainda que tudo isso custe muito caro, é bom dizer, mas a otimização disso e a redução do risco de vidas humanas
os combatentes, digamos assim, né? E isso levou, então, a muitos teóricos da guerra hoje falarem disso, de um Human Machine Teaming, de uma formação de um time humano e máquina. Né? E que isso vai desde o soldado até os caças de última geração, né? No qual eh, a interação do humano com essa tecnologia, ela será uma necessidade ou é uma realidade cada vez mais premente. E o que é mais interessante em todos os estudos conduzidos sobre isso que eu comecei a ler, é que todos eles falam que tem só um problema no uso dessa interação. E esse problema se chama exatamente humano. Porque na capacidade tecnológica da inteligência artificial, tudo é lógico e previsível, rápido demais, com muitos dados que nós, humanos, não conseguimos acessá-lo na mesma rapidez e com a mesma sofisticação, mas é previsível. Ele não tem o fator humano, que é um fator variável e inconstante, né. Ele não tem o que, de novo, o robot lá do Chapek falava, ele não tem sentimento, ele não tem emoção, ele não tem amor, ele não tem tristeza, ele não tem nada disso. Ele não nessa interação homem-máquina, eh se o soldado aqui vê um cachorrinho aqui do lado e para 2 segundos para fazer uma carícia na cabeça do cachorro, isso é uma variável, impossível de ser predita, porque primeiro você não sabe se esse soldado gosta ou não de cachorro e como que ele vai reagir ao ver esse cachorro nesse contexto. E ao fazer isso, ele está necessariamente, saindo fora desse mecanismo tão processual que a tecnologia trouxe nesse contexto. Mas mas então o que que é transformativo nessa inteligência artificial, do ponto de vista de defesa? É é que eu vou recorrer a uma questão que é filosófica, mas que é também fundamental que a gente leia. Eh, a inteligência artificial, ela é qualitativamente diferente, ela não é um metal mais forte que vai fazer um blindado mais resistente, ela não é um combustível mais eficiente e menos poluente, ela não é uma forma de energia que é menos cara para se transportar, de se produzir, etcétera. Eh, ela não é um sextante mais sofisticado, ou mesmo ainda uma máquina a vapor, como foram em todos esses processos. Ela não é uma mudança de paradigmas, é o que eu chamo de uma mudança de sintagmas. Ela é uma mudança na gramática. Ela muda a natureza da guerra, e não a forma apenas como a guerra é feita, né. Eu estou usando aqui o termo gramática e não sou eu que estou usando isso em guerra, né? Para todos aqueles que leram Clausewitz, ele fala que existe uma gramática na guerra. E essa gramática está mudando, né? Ela não é uma mudança de paradigmas linguisticamente falando, ou semioticamente falando. A gente pode ter uma série de elementos que formam o que é o sujeito de uma frase, né? I, she, they, the teacher. Eu podia aqui usar blindado, revólver, avião. Isso tudo são paradigmas, mas que ocupam a mesma função nessa gramática. Eu tenho os verbos, né, que posso bombardear, atacar, recuar, tudo isso são gramáticas que dão definições a uma maneira de se falar e de se fazer a guerra. Uma maneira de se falar é uma maneira de se fazer. E é importante lembrar, né, mesmo aqueles que são devotos da tecnologia, que dizem que isso tudo é muito tecnológico, não tem nada de humanas, é importante lembrar que muito do que a inteligência artificial desenvolveu, além da neurociência, e da psicologia, foi também muito baseado em linguística, no entendimento de como funcionam as línguas humanas, como que funcionam os mecanismos de línguas humanas, né? A ponto de linguistas como Chomsky, por exemplo, praticamente falar que é um sistema único de línguas que a gente só ocupa os espaços dessa moldura gramatical universal, né? Mas isso daí é conversa para outra hora, né? O que eu disse, Clausewitz chama então de gramática da guerra. Recentemente, esse é um artigo que eu recomendo àqueles que estão interessados, é um bem recente artigo, que ainda bom, recente, 2014, que está dizendo aqui, ele está chamando de a inteligência artificial como uma nova gramática da guerra. E está usando exatamente a terminologia, a nova gramática, utilizando de novo Clausewitz como uma referência aqui. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Como que nós organizamos o modelo, de guerra que vem pela frente, né? Ah, bom, espera aí que eu tenho que voltar aqui. Vou lá. Bom, e
A inteligência artificial, isso é um artigo que saiu na revista The Economist, vai transformar a característica da guerra, né, de como a guerra é feita. Veja só, aí eu começo já a chegar um pouco aos nossos pontos finais aqui, praticamente. Antes, eu vou dar um exemplo de caso, no caso da Ucrânia, mas antes disso, são alguns pontos importantes. O que isso é de novo e é importante a gente ter em conta aqui? Forças Armadas, em todas as partes do mundo, elas são muito lentas em reconhecer mudanças, né. Elas são muito lentas em incorporar transformações tecnológicas, mesmo paradigmáticas, né. Se a gente levar em conta quanto tempo levou para que os tanques, isso aí também estava na minha primeira palestra lá uns 2 anos atrás, desde a criação e desenvolvimento da tecnologia até ele se transformar em um paradigma na gramática da guerra, foi muito grande. E olha, nós falamos só de paradigma, não falamos do que eu estou chamando de sintagma aqui, né. As culturas militares, elas são moldadas por suas, normalmente, pessoas, equipamentos e conceitos, né. A gente costuma pensar assim: o que eu disponho como equipamento para poder desenhar aquilo que será a minha doutrina de operação, e eu preciso de pessoal treinado para isso. Isso tudo é um processo que toma muito tempo. Se a gente incorporar hoje um novo aparato dentro da estrutura, de capacidades da Marinha, do Exército ou da Força Aérea Brasileira, a gente vai precisar de desenvolver uma doutrina. Como é que eu vou utilizar isso? Como é que eu vou incluir esse novo paradigma dentro da minha gramática, dentro do meu sintagma, né? Mas o sintagma continua o mesmo. A gente continua, por exemplo, mesmo depois da invenção do blindado, começaram a chamar de cavalaria, né? Mantendo ainda a mentalidade que existia, que a blindado substituiu o cavalo. Mantemos a mesma maneira de pensar, né. Eh, as Forças Armadas, normalmente, as formações, porque são formações, muito exclusivas em academia militar, é uma tendência de ser: "Bom, temos que fazer como foi no meu tempo, porque foi assim no passado". Há, como eu estou reforçando isso aqui, uma tendência de que a gente mantenha um certo conservadorismo, ou mesmo aquelas coisas novas que apareçam, a gente tenta incluir no que foi do passado, né. Quantas vezes a gente está falando de alguma grande novidade tecnológica em guerra, alguém fala: "Ah, mas isso aí já se fazia desse jeito antes", né. Por quê? Porque é a mesma gramática que nós estamos utilizando, a mesma sintaxe. O que nós estamos vendo com a inteligência artificial é que ela requer uma nova cultura de guerra e de instituição, né. E talvez a gente tenha que ir muito profundamente para realmente fazer um uso, hã, completo do que a inteligência artificial pode trazer para a defesa hoje, né. Será que com todos esses desenhos tecnológicos, a gente ainda precisa de pensar, no caso de exército, que um batalhão tem que ter 30 soldados, comandado por um tenente e depois uma companhia, né. A ideia de companhia, dessas subdivisões, vem lá do exército romano ainda, dos centúrias, decúrias e legiões, etc. A gente ainda tem esse modelo de dimensionamento de como a gente organiza a nossa gramática, ou uma esquadra, se a gente ainda pensa da mesma maneira que sempre se pensou? Ou será que essa inteligência artificial, nos exigirá repensar mesmo o que nós imaginamos como forças armadas? Aqui eu faço um pequeno excurso para falarmos da guerra da Ucrânia, que eu acho que é uma lição importantíssima nesse momento para pensarmos. Eh o de fato, o uso inovador de inteligência artificial na Ucrânia, chamou muita atenção de grandes meios de comunicação e não apenas daqueles estudiosos da guerra. A revista Time, como vocês estão vendo aí a capa, ela chegou a dizer aí em fevereiro de 2024 que é a primeira guerra de inteligência artificial. Ela chamou dessa forma a guerra da Ucrânia. Eh, Embora pode parecer absurdo até para alguns, a Ucrânia está inegavelmente mudando a natureza da guerra e o papel das tecnologias emergentes nessa questão de segurança global e nessa gramática de guerra. É curioso, de novo, a gente está vendo todas as fragilidades que o país tem passado, todas as dependências de hardware, de outros países, etc. Mas a Ucrânia se construiu desde 2014 quase como uma potência de inteligência artificial. Foi um caminho tecnológico que foi importantíssimo para garantir que ela tem até agora capacidade de fazer frente a essa agressão que tem sofrido, né. Isso foi feito com muitas maneiras. Foi feito primeiramente com uma grande estrutura de tecnologia de informação,
um TI, uma grande concentração de esforços na educação de pessoal capacitado para operar, uma grande capacitação de produção energética. Eu quero falar disso ainda no final, mas é só já tocar nisso agora. E é importante muito destacar que a inteligência artificial, que tem sido comumente usada em sistemas de decisão de combate, na proteção civil, na operação de infraestruturas críticas, no reconhecimento de imagem, em postos de controles, em drones autônomos e veículos terrestres, e etc, etc, etc. Aqueles que estudam principalmente questão de guerra marítima, guerra no mar, eh, a operação de drones no Mar Negro, ela tem sido um grande exemplo disso. A grande maioria deles, sistemas não tripulados, com uma capacidade de inteligência artificial muito grande. E também um detalhe curioso, isso não foi feito apenas com o Estado envolvendo-se nisso, foi uma grande quantidade de startups que estavam mudando todo esse esforço de guerra, né? O que que o Estado fez? Fez mais, capitalizou esse conjunto nacional de talentos na inovação militar e permitiu uma governança para a inteligência artificial que gerou uma estrutura diferente de atores de inteligência artificial na Ucrânia, né? É interessante notar que dentro dessa estrutura tem algumas novidades boas aqui. Eu estou roubando isso do Center for Strategic International Studies, que mostra a presidência da Ucrânia, o gabinete, obviamente, serviço de segurança e aqueles ministérios mais diretamente envolvidos na guerra. Obviamente, o Ministério da Defesa, o Ministério dos Assuntos Interiores, o Ministério das Indústrias Estratégicas, né? Isso é importante demais, que aqui é onde a gente transforma aquilo que foi feito em startups de inovação em produção, onde eu dou caráter industrial e dou caráter de transformar em capacidade aquilo que é potencialidade. Tem um Ministério de Transformação Digital e um comitê de expertos em desenvolvimento de especialistas em desenvolvimento de inteligência artificial. E um centro de inovação, desenvolvimento e aceleração dessa inovação toda. É, bom, um ecossistema bastante interessante, bastante forte em todos os sentidos. É, há uma que eu gostaria de chamar a atenção em particular, é essa Unmanned System Forces, que vocês estão vendo aqui embaixo. A Ucrânia chegou ao ponto de criar um branch de umas forças armadas, né? Uma força armada nova, além da Força Aérea, da Marinha do Exército, criou aí o que se chama de Sili Bespilonitsky System, o sistema, força de sistemas sem pilotos. Eu vou abrir a página deles na internet para que vocês vejam um pouco do que se trata isso. A ver se eu vou ter que sair. Conseguem ver a minha página de internet se abrindo? Conseguem? Não. Não? Então tá bom, já sei o que eu vou ter que fazer. Me aguarda um segundinho, porque nós vamos ter que fazer uma pequena alteração aqui. Isso agora funciona. Ops, não, desculpa. Isso agora funciona ou não? Sim ou não? Não. Ainda não. Então vamos lá. Não se preocupem, a gente consegue chegar nisso sem problema nenhum. Estamos vendo o símbolo, o escudo, com a águia no Agora meio. conseguem ver ou não? Ainda Tô não. vendo só o PowerPoint, só o PowerPoint. Só o PowerPoint, então não se preocupa Só não o que a gente vai dar um PowerPoint. jeito nisso. Ele saiu do Paciência, formato de slideshow, mas só paciência o que a gente PowerPoint. chega lá. Não se preocupa não que agora vocês vão ver. Agora vocês estão vendo, né? Sim, positivo. Isso. Pois bem, essa daí é a página dessa Força Armada nova, né? Sistemas não tripulados, se puderem dizer assim, né? Se quiserem dizer assim. E, e aí, bom, toda ela é um design também já tecnologicamente mais novo. Aqui tem o seu comandante, né? Mesmo a maneira de se apresentar desse militar é um pouco diferente daquilo que a gente está vendo tradicionalmente em forças armadas pelo mundo afora. É um militar com bastante experiência, né? E aí a sua estrutura, quais que são os seus batalhões, brigadas que fazem parte dessa grande unidade, né? Bom, e aí as palavras-chave: tecnologia, segurança, profissionalismo, abertura, patriotismo e modernidade. Então,
os valores, né, e um centro para desenvolvimento de tecnologia, etc. Se vocês quiserem, pode até se inscrever para lá, para ser voluntários a servir nessa unidade. Eu estou chamando a atenção disso porque, de novo, isso foi uma solução encontrada pela Ucrânia para incorporar tudo isso que nós estamos chamando hoje de uso de tecnologia da informação e de inteligência artificial, e transformá-la em doutrina, ser capaz de que isso incorpore rapidamente nas Forças Armadas. Bom, eu já estou chegando perto do final, né? E acho que é importante a gente levar em conta isso, que ainda que isso tudo aconteça, a guerra continua sendo um fenômeno demasiadamente humano, muito humano. E isso, os instrumentos disponíveis de inteligência artificial ainda não mudaram isso. Em termos de estratégia, a gente ainda não foi capaz de, com toda essa tecnologia, trazer o lado da captura do lado emocional humano para esse domínio todo. Eu acho que, e se a gente for pensar isso em perspectiva do Brasil, isso daqui a pouco eu vou lá. Se a gente pensar isso em perspectiva do Brasil, tem algumas lições importantes que acho que deixo aqui como finalização e reflexão. Primeiro, qualquer desenvolvimento de inteligência artificial em um nível robusto o suficiente para fazer algum impacto e transformação na defesa e na guerra, vai requerer uma grande quantidade de energia, mas uma grande quantidade mesmo. E qual o impacto que isso terá na questão do aquecimento global, na produção de energias limpas e etc. Não se pode falar de desenvolvimento de inteligência artificial e com alguma capacidade nacional se a gente não falar também de capacidade energética. O impacto que isso terá na cultura organizacional, como que isso alterará e deve alterar, desde a nossa formação básica dos primeiros cadetes ou sargentos até aos níveis mais altos das nossas instituições, né? Como eu disse, isso daqui não é só uma mudança de uma nova tecnologia, um novo aparato sendo ingressado, mas é principalmente uma mudança do como se faz. Segundo, como que nós estamos alimentando a inovação dentro do próprio país, e como nós estamos sendo capazes de transformar isso em escala, né? Desde aqueles startups que estão vindo com ideias inovativas a partir de inteligência artificial que terão uso para a defesa, como que eles vão ser capazes de transformar isso em indústria e levar adiante em um nível que não seja simplesmente experimental e artesanal. Como transformar isso em escala, né? Num país que às vezes ainda está se debatendo com a segunda revolução industrial e a gente já está falando para além da quarta quase. E o outro dilema, isso requer um grande esforço de educação. Um grande esforço de educação que mude nossa maneira de compreender mesmo como que se faz programação. A gente ainda tem uma geração muito grande de usuários, mas pouco de geradores, de produtores disso daí, né? Para terminar, tem dois slides últimos. O primeiro é esse daí que eu vi esses dias aí, uma das mídias sociais aí, é que daqui a alguns anos o, a inteligência artificial, os robôs, eles vão fazer aquilo que o Chapek previa, eles vão revoltar-se, vão ganhar algum tipo de sentimento humano. Então é bom tratá-los bem, por favor, quando se inscreverem lá no chat GPT, chama obrigado, elogiem, porque isso é humano. 10 anos atrás, agora no futuro vai que isso seja necessário. Então isso é só um pouco para terminar com um pouco de humor, mas eu termino com uma outra citação, né, de aqui aquela imagem do soldado do futuro, tudo que será especial graças aos grandes avanços tecnológicos e principalmente de inteligência artificial, mas é sempre bom lembrar, e aqui eu termino com a frase de um outro de um dos personagens do Chapek: ninguém pode odiar os homens mais do que os próprios homens. Isso quer dizer, o fazer a guerra continuará sendo um ato humano, ainda que a inteligência artificial tenha muito impacto em tudo isso que nós estamos fazendo. E eu termino e agradeço mais uma vez a atenção e paciência de vocês e espero ter podido contribuir com as reflexões que vocês terão de maneira muito mais profunda e técnica nos próximos dias. Obrigada, professor Vinícius, pela brilhante apresentação. Iniciamos agora o período para perguntas e debates e passo a palavra ao comandante Cláudio Correia. Professor, o senhor me ouve bem? Alto e claro. Ok.
Professor, nós compilamos aqui algumas perguntas. E eu creio que pelo volume, pela profundidade das perguntas, não haverá tempo para você responder até o horário que nós combinamos, que seria 5:03 aqui do Brasil, 5:07 onde você está. Mas eu acho que vale a pena eu fazer as perguntas e você ver, à medida do possível, o que você poderia responder, até, se for o caso, juntando uma pergunta com a outra. Pode ser assim? Pode. E tem até uma sugestão também, Cláudio. Pois Se vocês não? vão colocar isso no site, você pode também me passar as perguntas e aquelas que eu não consegui responder. Eu gravo um vídeo amanhã respondendo-as e te mando. Você pode colocar disponível com os meus diálogos com as perguntas. Ok. Faremos assim. Mas então eu vou ler agora, pausadamente, cada uma delas, tá? Do Dr. André Carvalho, quais são os limites técnicos, éticos e operacionais para uso de IA em sistemas de armas autônomas letais e como garantir accountability em decisões de vida ou morte tomadas sem intervenção humana direta? Na guerra da Ucrânia, a IA tem sido usada tanto para acelerar a identificação de alvos quanto para manipular a percepção pública em tempo real. Até que ponto a crescente autonomia dessas tecnologias está transformando a natureza da guerra e deslocando o poder decisório do humano para o algoritmo? Seguindo, doutora Gisele Nichols, quais são os principais riscos e oportunidades no uso da IA para fortalecer resiliência cognitiva de um Estado diante de ameaças assimétricas, como a guerra cognitiva? Além disso, como os estrategistas estão incorporando essas tecnologias em suas abordagens para a defesa e contra-influência? A doutora Flávia, seguindo a pergunta inicial do André e a crítica de Judith Butler, até que ponto armas autônomas e operadas por algoritmos não contribuem para o distanciamento daquele que mata os seus alvos, tornando a violência da guerra mais mecanizada e desumanizada? Como o professor Vinícius entende esse debate? De Carla Pegoraro Nicoloso, de que maneira a inteligência artificial pode ser utilizada para fortalecer a resiliência cognitiva do Estado frente às ameaças assimétricas, sem comprometer ameaças assimétricas da guerra cognitiva, sem comprometer os princípios éticos, jurídicos e democráticos que sustentam a legitimidade do poder estatal? E a última, mas não menos importante, do querido Armando Dalcoleto, na Guerra do Vietnã, uma superpotência dotada da melhor tecnologia não consegue superar os Vietcong pouco equipados. Isto ainda podia se repetir em situações análogas? Ou a nova gramática não permite mais? Se sim, ficou mais fácil prever vencedores de batalhas? Muito bem, ótimas perguntas todas e fico feliz que tenha gerado tanto bom pensamento assim. Eu vou tentar sumarizar algumas das respostas e acho que muitas delas tocaram em uma questão que é crucial em tudo isso, a questão ética. Eu vou começar por ela e aqueles que perguntaram, por favor, sintam-se, ela vai ser respondida nesse esteio. A questão ética ela é crucial agora por uma razão muito prática. Todos que estudam guerra, a gente está acostumado com uma série de repertório legal que nos permite dizer o que é ou não permissível em uma guerra. A lei dos conflitos armados me diz que, por exemplo, eu não posso bombardear alvos civis com artilharia e etc. Isso é um paradigma que tem norteado o mundo no fazer da guerra, ainda que desrespeitado, mas é o que garante também que eu posso levar num tribunal penal internacional alguém a posteriori. Nós não temos quase nada, ou melhor, não temos ainda praticamente nada acordado entre os países no que diz respeito a esse elemento da maior autonomia da inteligência artificial na tomada de decisões, e principalmente na questão do domínio cognitivo da guerra, que eu quero voltar daqui a pouco. O André fez a pergunta também importante sobre a questão dessa autonomia ou não, né? Hoje em dia, né, os teóricos de inteligência artificial, eles falam de três relações humanas com a inteligência artificial. Um que eles chamam de human in the loop, human on the loop
and human out of the loop. Como que loop como decisão, entendendo isso como decisão. O humano na decisão, na decisão, ou in, on e off, out of the, né? Quando é in the loop, quer dizer, a máquina não pode atirar automaticamente sem a permissão de um humano diretamente. Ele tá no ato direto da tomada de decisão. On the loop, ela pode iniciar a ação, mas ela pode ser abortada por um humano também. E out of the loop quer dizer que ela vai tomar a decisão por si própria. A gente ainda não viu isso em conflitos de dimensão, talvez já tenha acontecido experimentalmente, mas não viu isso em conflito de decisão que nos permita um exemplo clássico. O que deve ser levado em conta, porém, é a gente voltar àquele ponto inicial que eu estou falando. Isso é tático, são decisões táticas. Qualquer uso de uma arma no campo de batalha é uma decisão tática que ela está resguardada por uma decisão estratégica maior. Então, eticamente falando, ainda é do país ou do ator que decidiu utilizar esse tipo de artefato, né? Ao mesmo tempo que permite que essas armas possam agir sem uma interferência humana direta ou um controle humano direto, né? Isso muda a natureza da guerra, de novo, obviamente, porque uma coisa é o soldado com um fuzil ou um operador de um obus de artilharia colocar a munição e detonar numa direção que ele calculou o tiro, etc. E a outra é uma máquina fazer isso por si próprio, sem uma tomada de decisão. Ela mesma tomou essa decisão porque, com artificial inteligência, ela calculou o alvo, ela descobriu onde que está esse potencial alvo, ela sabe qual o tempo e distância e qual vai ser a carga do cartucho que vai ter que ser utilizado. Enfim, é tudo uma decisão matemática, digamos assim, mais do que, ou lógica, mais do que humana propriamente dito. Ela é racional em que sentido? Economicamente, ela vai causar mais danos para o inimigo, mas isso é o que estrategicamente é o fundamental agora. Então, tem muito problema aqui. Outra coisa, a questão da guerra cognitiva. Isso daí tem sido talvez o maior campo de atuação da inteligência artificial. Isso a gente poderia falar por umas 3 horas sobre isso. Aqui no Kings eu dou uma matéria inteira sobre esse tema, mas é só para chamar uma outra atenção para outro assunto curioso. Eu falei que a Ucrânia criou uma força armada para os sistemas não autônomos. A Alemanha criou uma outra força armada também, que é para a combinação do cyber com o cognitive warfare, né? O cyber é um outro instrumento importante quando se pensa em inteligência artificial. Não é a mesma coisa, mas só desenvolveu tanto também graças à inteligência artificial. Então, é uma nova força armada que está preocupada com isso. E a gente esbarra de novo nessa mesma questão. Quem que é meu inimigo? Como que eu posso atacar? Quem que é o alvo autorizado ou não? Quem que é o civil nesse contexto? Quem que é o que deve ser protegido? Quem que é o combatente nesse contexto também todo? Porque em muitos desses aspectos de inteligência artificial, especialmente quando a gente pensa nos desenvolvedores, etc., ele já é um combatente ou não? Então, há muito que se pode discutir em termos disso aqui. E a mudança da gramática, Amanda, sua pergunta é muito boa, porque, assim, nós não estamos passando, por isso que eu estou falando, não é uma questão evolutiva, ela é transformativa, porque não é que a gente evoluiu de uma guerra para outra, elas são simultâneas. Esses paradigmas, perdão, esses sintagmas, eles coexistem, eles não estão, um não ultrapassa o outro. A gente está olhando ainda, tem conflito que tem gente pegando machado e indo lá cortar a cabeça ou o braço de alguém. Mas a gente está vendo também outros conflitos que ele está acontecendo no submundo do cognitivo ou informacional e que está causando também danos e vítimas fatais. Então, são duas gramáticas que coexistem, ou talvez até mais do que duas. A gente só precisa de, talvez, como a gente tem que falar muitas línguas, a gente talvez tenha que, enquanto Força Armada, ser poliglota nas gramáticas de conflito atualmente. Como disse, eu não sei se eu respondi a todas as questões, tentei em colocá-las todas juntas. Eu vou pedir ao Cláudio que me mande-as depois e eu gravo um vídeo com mais detalhe em cada uma delas, sem cada um dos que trouxe as perguntas. Pode ter um debate mais aprofundado e criterioso também sobre o que eu estou falando, tá bom? Professor Vinícius, muito obrigado por sua exposição, muito obrigado por suas respostas e faremos sim esse encaminhamento. Se algum colega ainda fez alguma postagem de pergunta que eu não pude ler aqui, eu peço desculpas, mas elas serão encaminhadas sim ao professor Vinícius. E
Daniele, Marcele, passo a palavra para você. Obrigada, comandante. Obrigada, professor Vinícius, por sua brilhante apresentação mais uma vez. E está encerrado o período de debates agora. E gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão ao Dr. Vinícius Mariano por sua expertise e dedicação ao compartilhar esta palestra tantos conhecimentos que enriqueceram imensamente a nossa experiência e trouxeram insights valiosos para todos os presentes. E em nome de toda a equipe e participantes, agradecemos sua presença e contribuição essencial para o sucesso deste evento. Eu que agradeço a vocês, sempre um prazer colaborar. E aprendo sempre muito com vocês. Um abraço, hein?